Boa noite, pessoal. Depende, né? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Depende da hora que vocês vão poder assistir o vídeo, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelino, né? Que sou responsável por essa disciplina que é a análise sobrevivência. Que é a minha área de estudo, né, na estatística, né? Eu dediquei boa parte do meu mestrado e do meu doutorado a essa técnica que é bastante utilizada, principalmente na área de saúde, né? Que é a análise sobrevivência, ok? Eu começo falando das principais referências que a gente tem em sobrevivência. As duas primeiras, Carvalho et al. E do Colossino da Giolo, são as principais referências que a gente tem em português. Eu até tenho esses livros, aqui, ó. Esse roxinho aqui é o livro do Carvalho, da Carvalho, né? Eu sei que é o livro das meninas da Fiocruz, onde as aplicações das técnicas de sobrevivência ela realiza em R. E esse de capinha laranjadinha aqui é o livro da Colossimo e da Giolo. Também realiza as análises em R, ok? Ambos os livros bem didáticos, muito bons de se trabalhar. O do Colossimo, que eu sei que tem uns 10 exemplares dele na biblioteca, ok? Os demais livros, Lawless, Claiborne e do Ternal, são, a gente chama de o Papa sobrevivência, mas na língua inglesa, tá? Principalmente o Laws aqui, que é muito citado em sobrevivência, ok? Quem quiser, eu tenho até o PDF deles, né? Quem quiser dar uma olhadinha, uma folheadinha, eu posso estar disponibilizando para vocês, só me pedir, ok? Então, pessoal, em que tipo de estudo a gente aplica na sobrevivência? No estudo de coorte ou coorte. Quem fez estatística aplicada à saúde com o professor Neuber, ele fala coorte, eu falo coorte, depende da região que você está, você vai mudar um pouquinho o tom, se é coorte ou coorte, mas tudo é a mesma coisa, tá? O que é uma coorte, pessoal? Onde você acompanha o indivíduo ao longo do tempo, ok? Você vai acompanhar esse indivíduo ao longo do tempo. Quando você tem esse acompanhamento, você tem uma coorte. E quais são os principais softwares que a gente pode trabalhar em sobrevivência? O R, que a gente vai usar aqui no curso é o R, tá? O SAS e o Stata. Na hora de chegar na parte de modelar, estimação dos parâmetros dos nossos modelos, eu sei que tem muita gente que não viu o SAS ainda. Eu vou dar uma palhinha, vou mostrar como é que é a carga do SAS, como faz a gente estimar os nossos modelos usando o SAS, ok, pessoal? Só para vocês terem uma noção de como que é o SAS, como se utiliza o SAS, como chama os dados, como que faz para rodar e como que faz uma rotininha dentro do SAS, ok? Mas eu vou trabalhar curso tudo nosso no R. Eu vou, nós chegar na parte das análises, eu vou disponibilizar a máscara para vocês e vocês só vão adaptar para o problema de vocês. Então, o que é a sobrevivência? É um conjunto de métodos para analisar dados, ok? Onde a minha variável resposta é o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. O que esse evento de interesse pode ser? Tempo até a cura de uma doença, tempo até a morte por câncer, por exemplo, tempo até uma lâmpada se queimar, tempo até um carro quebrar. Por exemplo, você vai lá, por que, por exemplo, a Hyundai ela dá, sei lá, 5 anos de garantia? Porque ela fez um estudo em cima disso. Ela sabe que nesses 5 anos é muito difícil o carro dela que ia quebrar determinados equipamentos, tá? E como que ela fez isso? Usando a nossa sobrevivência. A gente pode estimar a probabilidade, por exemplo, de um câmbio automático vir a estragar em 5 anos. Aí quando você vai ver isso lá, você vai ver que essa probabilidade é muito baixa. Por isso que eles dão 5 anos de garantia, tá? E onde a gente já usa a nossa sobrevivência? Medicina, biologia, saúde pública, epidemiologia, engenharia, economia, estudos demográficos em diversas áreas. Tudo aquilo que você pode conseguir mensurar o tempo, a gente pode aplicar na nossa sobrevivência, tá? Ou a nossa sobrevida. Ou a nossa sobrevivência, ou a nossa sobrevida, tem esse nome porque a gente usa na saúde, tá? Como a gente vai para a área da engenharia, o nome é mesmo, são as mesmas técnicas, só muda um pouquinho o nome, chama de confiabilidade, ok? Mas a técnica é a mesma. Então, aqui, quais são as possíveis perguntas que a gente pode responder nesse tipo de abordagem, usando a sobrevivência, né?
Por exemplo, qual o efeito de um determinado anticancerígeno sobre o tempo de sobrevivência? Quais os fatores associados ao tempo de duração da amamentação, por exemplo? O que faz uma mãe amamentar mais ou menos uma criança? E o que esses fatores, a gente consegue calcular a probabilidade desse fator interferir no tempo de amamentação, por exemplo? Quais os fatores preditivos para reinternação hospitalar, considerando o tempo entre internações? Qual o efeito da unidade assistencial na sobrevivência após o infarto agudo do miocárdio? Tudo isso são questões que a gente consegue responder usando a sobrevivência, tá, pessoal? Tempo até a menopausa, tempo até a remissão de um câncer, tempo até o surgimento de uma cárie, tempo de falha de equipamentos industriais, no caso da engenharia, tempo até uma lâmpada vir queimar. Porque como você compra uma lâmpada, até lá, 9.000 horas de vida útil, por exemplo. Como que eles chegaram naquelas 9.000 horas? Usando sobrevivência. Tempo de duração do período de desemprego ou greve. Agora, a gente está na época da pandemia, né, pessoal? Por isso a gente está tendo essa aula, tipo assim, virtual, digamos assim, né? Tempo de duração do período de desemprego ou greve na economia. Isso a gente consegue usar, mensurar, calcular isso usando a sobrevivência. Aí que fala coisa aqui, considerando possível perda de segmento, um tal de censura. Tá, mas o que vem a ser censura nesse caso? Eu vou falar agora mesmo, tá? Agora só um pouquinho, já falo já o que é censura. Ó, então, quais são as características dos nossos dados de sobrevivência? Distribuição assimétrica positiva, ok? Porque eu estou medindo, calculando tempo, né? Se der tempo, então é só positivo. O que é assimétrica? Ela é o quê? Tem um desequilíbrio para uma das bandas. Nossa curva de densidade. Presença de censura. O que é censura? Pessoal, censura é a observação parcial da resposta. Ou seja, quando você acompanha um indivíduo por um período de tempo, depois, por algum motivo ou razão, você perde o contato desse indivíduo. Essa censura pode ser à esquerda, à direita ou intervalar. E a direita ela se subdivide em 3 tipos: tipo 1, tipo 2 e aleatória. E a presença de covariáveis: sexo, idade, tipo de câncer, se tem quando o doente apresenta diabetes ou pressão alta, tudo isso vai entrar dentro do nosso modelo, tá? Para a gente ter uma estimativa mais específica do que a gente quer alcançar. Então aqui, pessoal, são nossos tipos de censura. Aqui, ó. Quando eu tenho a bolinha fechadinha, a gente fala que o nosso indivíduo sofreu o evento de interesse. Por exemplo, se eu estou dando tempo até a morte por câncer de pulmão, por exemplo, aqui ó, na ACA, que são dados completos, né? Acontece, todo mundo aqui morreu de câncer de pulmão antes de encerrar o estudo. Censura aleatório tipo 1. Aqui eu estabeleço um tempo final, tá? Eu vou analisar durante 6 meses o tempo até a cura por câncer por tuberculose, por exemplo, onde ocorre desde o início do tratamento, né? Censura aleatória censura do tipo 2. Isso aqui no caso, pessoal, de censura direita, tá? Do tipo 2, onde eu pego e, dos 100 indivíduos que eu tenho, quando os 60 indivíduos falhar, ou seja, morrer por câncer, por exemplo, eu encerro meu estudo. E o mais usual, que é o do tipo aleatório, onde eu fixo um período de estudo e esse indivíduo ele pode sair do meu estudo por causas aleatórias. Por exemplo, eu estou estudando uma vacina, por exemplo, onde eu tenho que acompanhar esse indivíduo durante 3 meses, tá? Aí no primeiro mês, um indivíduo pega e morre em acidente de trânsito. Ou seja, eu não vou perder esse 1 mês que eu observei esse indivíduo, tá? Ele entra no meu dado como um dado censurado, ok? Ou, às vezes o indivíduo com 2 meses não quer participar mais do estudo, muda de cidade. Esse indivíduo vai entrar no meu estudo como um dado censurado. Esses 2 meses que eu acompanhei ele, eu não perco, certo? E que isso aqui, pessoal, eu estou falando de censura à direita, que é o mais usual, tá? Só para dar uma explicação, censura à esquerda é quando eu chego para fazer uma análise, observar uma população
e alguns indivíduos a sofreram o evento de interesse. Por exemplo, eu quero estudar a menstruação de meninas maior ou igual a 12 anos. Eu vou numa vila, ok? Só que quando eu chego naquela vila, eu tenho 50 meninas, tá? Onde o que? Umas 10, por exemplo, já menstruou antes dos 12 anos. Então, essas 10 meninas entram como censura à esquerda. E a intervalar, onde, por exemplo, eu sei que um indivíduo sofreu a falha num intervalo de tempo, mas não sei em qual tempo, entre o 10º e o 20º dia, por exemplo. Aí, no caso, censura intervalar. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do tipo de censura, eu vou mudar o tipo da minha verossimilhança, como se calcular. Ok? Bolinha fechada, tempo de falha. Bolinha aberta, no caso, é o tempo de censura. Tempo de falha, o que é tempo de falha? Quando o indivíduo sofreu o evento de interesse. Já falei aqui. Ó, causas de censura. Óbito por outras causas, morte do paciente por causas externas, término do estudo, perda de contato, o cara mudou de residência, recusa em continuar participando do estudo, mudança de procedimento, abandono devido a efeitos diversos do tratamento, uso de dados prevalentes, o cara morreu antes de iniciar o estudo, por exemplo. Tempo de falha. É o que? O tempo que a gente vai estudar. Tempo de início de estudo deve ser precisamente definido. Por exemplo, se eu estou estudando tempo até a cura da tuberculose, qual vai ser o meu tempo inicial? Quando ele começa o tratamento, ok? E a escala é o tempo real. Por exemplo, eu passei meses, dias, horas, segundos, anos. Vai depender muito da estruturação do seu banco de dados. O evento de interesse no caso da sobrevivência, na maioria dos casos indesejáveis, como posso falar, por exemplo, morte, recidiva de um câncer, entendeu? São nossos eventos de interesse. E como que a gente representa os nossos dados de sobrevivência? Os nossos dados, pessoal, geralmente vão ser compostos no mínimo por duas colunas. A do tempo e do indicador de censura. Onde vai ser o meu C, que é o meu indicador, vai ser 1 se o indivíduo sofreu falha e 0 se ele sofreu censura. Pessoal, esse meu indicador de censura aqui, ó, esse Czinho, é o que diferencia a análise sobrevivência de outras técnicas, como análise de regressão, modelos lineares, entendeu? Planejamento de experimentos. O que diferencia a sobrevivência das demais técnicas estatísticas? Esse indicador de censura, esse meu Czinho aqui, tá? Porque o que acontece? O que esse meu indicador de censura faz? Ele vai pegar aquele indivíduo que saiu do estudo, mas vai aproveitar aquele pedacinho de tempo que ele foi observado. Ok? Então, desta forma, a variável resposta e a nossa sobrevivência é representada por duas colunas do banco de dados. Lógico, vou ter um x-til aí, ou seja, um vetor x de covariáveis, tem para o meu estudo, sexo, idade, como eu falei, tipo de tumor, tipo de diabetes, entendeu? Aí eu vou ter um TI, um CI e um XI aí, um vetor XI, onde vão entrar as minhas covariáveis. Então, por exemplo, um exemplo de estruturação do meu banco de dados. Ó. Meu tempo é o quê? O tempo entre o início da diálise e o óbito. Ó. Tem um tempo aqui, 22, 6, ó, 22 e 1. O que é isso aqui? Ó? Que o paciente 1, vamos supor que são vamos supor em meses. Isso aqui eu estou observando em meses, por exemplo. Que o paciente 1, ele morreu com 22 meses. Ó, porque 1 é o quê? 1 é falha. O que é falha? O meu evento de interesse ocorreu. Ou seja, o paciente 1 morreu com 22 meses. O paciente 2 morreu com 6 meses. O paciente 3 morreu com 12 meses. O paciente 4, ó, aqui, ó, com 43 meses, por exemplo, eu perdi o contato com ele. Se eu perdi o contato, ele é um dado que censurado. Então, é um 0 que entra. 1 para falha, 0 para censura. Ó, o paciente 7, por exemplo, com 35 meses, eu perdi o contato com ele. Então, ele é um dado censurado. E aqui são as minhas covariáveis, que pode entrar no estudo também. Sexo,
e base, que deve ser o tipo de diálise que ele faz, se é congênita, qual tipo de doença que ele tem, se é congênita, se é diabetes, se é renal, eu não sei muito bem explicar. Quando o Cor fez disciplina com a gente, ele dava todo um feedback para a gente do que são essas variáveis, né? Ó, tempo entre o diagnóstico e o óbito no caso de AIDS, tá? Mesmo esqueminha. Tem o tempo, a censura no R, pessoal, ou qualquer tipo de análise a gente faz, a gente entra com as variáveis nas colunas, tá? Não nas linhas, nas colunas, ok? Então eu tenho que ter 10 pacientes e aqui, ó, desses 10 tem duas falhas. Desculpa, duas censuras. Do paciente 1, do paciente 3, por exemplo. E aqui o que eu tenho as minhas covariáveis. Caso terapia e a doença apresentada. Ok? No caso do sobreviver em AIDS. Esses dados eu peguei. Na verdade, não são os dados, são um pedacinho dos dados, só para exemplificar para vocês, de forma didática, como a gente estrutura no nosso banco de dados. Eu peguei do livro das meninas da Fiocruz, tá? Aqui eu tenho só duas variáveis, tempo e censura. Tempo entre o nascimento e o desmame do bebezinho, né? Aqui provavelmente deve ser em meses, né? Ó, o 6, por exemplo, ele desmamou com... Ó, o indivíduo 1, a criança 1, ela desmamou com 6 meses, por exemplo. Ó, a criança 2 deu 7 meses, ela não tinha desmamado ainda, né? E a gente perdeu contato com ela. Por isso que ela censura aqui, ó. E assim por diante. Esse aqui é as principais funções em sobrevivência. Eu vou encerrar por aqui, que eu não quero vídeos muito longos, tá? Para não ficar até muito chato a gente poder observar os vídeos, vocês verem os vídeos, na verdade. Então, as principais funções de sobrevivência eu vou deixar para a próxima aula. Então, pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo nosso, né? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês lá, da nossa avaliação, que está no nosso guia lá, que está lá no AVA. Eu vou passar exercícios, né? Vou dar banquinho de dados para vocês, fazer a análise e enviar para mim, né? Isso vai corresponder a 50% da nossa nota. E a outra 50% da nota, eu vou dar o quê? Vou dar um trabalhinho, né? Vou dar um banco de dados, na verdade, eu não vou dar. Vocês vão pesquisar um banco de dados, pode ser da internet, de livros, tá? E vai fazer uma análise escrita para mim, para vocês enviar, né? Para corresponder a outra parte da nota de vocês, ok? Então, pessoal, por hoje eu tinha isso, tá? Então eu vou deixar para a próxima aula para a gente poder dar sequência, né, ao nosso estudo. Então um abraço a todos, espero que todos tenham com saúde e até o próximo vídeo.